Olá, hoje o nosso entrevistado especial no Interlocução Brasil é o Dr. Juscelino, juiz de direito aposentado, uma grande figura. Gostaria de agradecer ao senhor pela participação e já aproveito para perguntar, quem que é o Dr. Juscelino? O doutor Juscelino é um juiz aposentado. Tem um ditado que fala rei morto, rei deposto, né? Quer dizer, a partir do momento que eu me aposentei, eu procurei me afastar da vida pública. Até porque isso implica uma série de ônus que eu acho que eu já me desobriguei. Mas agradeço muito a magistratura porque fiz grandes amigos e grandes inimigos também. Acho que a vida de todo mundo é assim. Quem trabalha sem intuito de querer agradar A ou B, porque a coisa grave que eu acho para pessoas de vida pública é quebra de juramento. E isso, graças a Deus, eu não fiz. Quer dizer, o que eu jurei que ia fazer, eu tentei fazer da melhor maneira possível. A sua origem, Ferros. Ferros. Tudo que eu aprendi na vida foi em Ferros. Quer dizer, advoguei lá 16 anos, uma advocacia muito intensa, muito forte, e que me deu parâmetro para ser juiz. Saindo de Ferros, o senhor foi para onde? Para Belo Horizonte. Eu sou meio dividido nesse sentido, porque eu considero que eu tenho duas cidades, Belo Horizonte e Ferros. E hoje, para te dizer a verdade, eu não sei de qual que eu gosto mais. O senhor teve um período também lá no Vale do Aço? Eu fui na carreira, né? A minha família ficou aqui, eu fui para lá. Lá foi tive uma época muito tumultuada, porque cassei o prefeito. Certamente sofreu perseguições. A perseguição é inerente, porque isso é muito simples. Você tenta apagar a luz. Se não conseguir, derruba o poste. Eu sei bem o que é isso, sofri na pele. Isso é assim mesmo. E acho que isso é natural. Acho que se você pegar a história da humanidade, você vai ver que sempre houve isso. E quando você entra, você já está preparado para isso. Agora, o duro é que quando você começa a sofrer, por exemplo, perseguição de quem, na verdade, deveria ter te apoiado e te fortalecido. Aí é pior. Perseguição dos mais próximos. Eu acho que isso aí é muito ruim. Isso tanto no Poder Judiciário, o cargo que o senhor ocupou, também na vida pública, isso é muito importante. Possibilidade da Terceira Guerra Mundial? Acredito não. Eu não acredito porque, se você observar, a humanidade ela sempre conseguiu resolver seus problemas. E continua. Parece que tem um estudo que se colocar a Terra com 500 milhões de habitantes, tudo se resolverá sem que seja preciso fazer nada. Porque a natureza ela tem uma capacidade de regeneração espantosa. Esse problema, eu não acho que é mera coincidência, depois de uma seca feroz, vinha essa chuvarada que botou. Hoje eles estão tendo que soltar reservatório de represa para evitar risco de rompimento.
Quer dizer, eu acho que a natureza assim mesmo, ela vai alternando de acordo com as necessidades. Eu não acho que isso acaba assim, não. Pandemia, antes e depois. Uai, essa pandemia, eu acho que houve muita sabotagem. O que eu achei pior disso tudo, que deve ter agravado essa pandemia, foi a politização. Quer dizer, eles usaram a pandemia para tentar derrubar o Bolsonaro. É uma coisa escabrosa, escandalosa. Quer dizer, eu acho que você pode olhar que de tempos em tempos vem uma pandemia. E eu acredito nessa teoria, que tem uns pensadores aí de biologia que falam que a Terra é um organismo vivo. E acho que quando ela se sente muito onerada, ela cria uma espécie de uma toxina aí para se aliviar um pouco. Eu não acho que essa pandemia, se você observar as projeções de mídia, uma coisa muito pior do que foi. Você vê, em 200 milhões de habitantes morreram 30 mil. E com muita sabotagem, manipulação das mídias, infelizmente, né? Envolvimento político. Eu não falo nem que mídia é marrom, porque toda a mídia está a serviço de alguma coisa. E por trás de uma mídia tem um interesse. Algumas mais honestas falam, estou a serviço de fulano de tal, ou do partido tal. Agora, nunca que existe, tem até aquele livro A Ilha, que o cara fala, mas a imprensa de esse jornalista aqui de Mariana, ele fala que a imprensa de Cuba ela é comprometida mesmo. E como toda imprensa, né? E quando a imprensa que o senhor diz são os canais convencionais, porque hoje tem os canais independentes e nós estamos lançando um independente. Tudo bem, mas aí vem a pressão e não adianta. Se você não tiver retaguarda, você vai rodar. O grande problema que eu acho quantos jornalistas são mortos? Porque no último caso é aquela história, que derruba o poste. Né? Triste. Jogo do bicho, libera ou não? Eu nunca julguei. Agora, regulamenta ou não? Eu não acho que... Eu, em princípio, sou contra jogo, qualquer jogo. Porque, inclusive, hoje já existem clínicas especializadas para tirar vício de jogo. E eu sei que quando entra em jogo, tem uma hora que a coisa sai de controle. Eu lembro daquele governador de Pernambuco, Magalhães, ele falando que o perigo, na época eles conversavam a respeito da raspadinha. Que você pega uma loteria, ela é uma vez por semana. Quer dizer, mesmo que você queira julgar, você não consegue. Mas você consegue julgar uma vez por semana. E se o trem te dá a possibilidade de julgar todo dia, daí uns dias você tem que julgar toda hora. E isso leva à ruína de muita família. E o rigor tem um perfil conservador. Eu acho que o que tem que ser preservado é a família. Porque se você tira dinheiro de boca de filho
ou de escola de filho, para julgar, não tem como você não estar fazendo o bem. Eu, se fosse para eu regulamentar, eu não regulamentaria. Mas tem um detalhe, joga quem quer também. Tem projetos em andamento, não sei de quem, de regulamentar para colher impostos para tratar dos viciados. Nada, tem imposto demais aí já. Não precisa disso não. Eu acho assim que o jogo, de um modo geral, ele dá uma sensação de bem-estar. Senão ninguém julgava. Isso tem a ver com endorfina, com adrenalina, etc, etc. Aí, o que acontece? Eu acho muito perigoso. Política mineira, nacional e internacional. O que você quer dizer? A mineira, eu acho esse governador muito bom. E tudo indica que eu vou votar nele. Dizendo. Por que eu acho ele bom? Porque um dos maiores patifarias do Pimentel foi confiscar as poupanças judiciais. Porque há casos de o dinheiro fica no banco à disposição do juiz. Aí o que ele fez? Ele tirou esse dinheiro tudo. Aí o cara ia lá, por exemplo, eu vendi um imóvel e até que resolvi alguma pendência judicial, esse dinheiro ficava à disposição do juiz. Aí iam lá tirar o dinheiro, não tinha dinheiro. E isso não foi assim muito noticiado, não sei como o tribunal consentiu com isso. E o cara ia lá tirar o dinheiro que deveria estar lá, não tinha dinheiro. O Zema repôs, mandou autorizar e pagou. E é uma patifaria do Pimentel. Política nacional. A nacional, eu sou a favor do Bolsonaro. Eu acho que... E eu tenho uma leitura disso diferente, porque tem uns pensadores aí que acham que a história ela se faz sozinha. E eu acho que esse sistema político brasileiro ele chegou a um esgotamento. E o povo queria uma mudança radical nisso aí. E eu acredito que o Bolsonaro até tenha sido escolhido como anti-herói. Porque você vota nos caras que eles acham que são bonitinhos, inclusive a mídia trabalha nesse sentido, e eles são roubam. Então o povo cansou. Eu acho que o Bolsonaro, isso aí o povo não entendeu ainda, ou muita gente que entendeu não fala, é que se fermentou de baixo para cima, e que se não fosse o Bolsonaro seria outro nome, com mais ou menos o perfil dele. E eu acho que o país melhorou. Política internacional. Esse negócio de guerras, Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, China. O problema, você tem que pensar o internacional em função da China. Porque a China, ela virou uma colmeia. Tem um escritor americano interessante, ele até já morreu recentemente, da Gore Vidal. Ele estava falando que tudo que foi feito na humanidade foi em função de raça. E que a aproximação dos Estados Unidos com a Rússia foi a última jogada para manter a predominância da raça branca. E que quem vai dominar o mundo daqui para frente é a raça amarela, que ele chama de colmeia humana.
e que o resto da humanidade vai fornecer matéria-prima para eles trabalharem. Para eles consumirem. Não, para eles produzirem. Ah, entendi. Entendeu como? Porque a China, eu estava vendo eles fazendo ponte. Nossa Senhora, com 15 minutos eles fazem 200 metros de ponte. Vem um troço lá, faz o buraco, o outro já chega e põe a peça, vê um martelo, bate. Quando olha, está pronto. Então, como é que concorre com um negócio desse? É difícil. É um povo muito disciplinado, porque o pensamento chinês sempre foi voltado para a organização de sociedade, desde Confúcio. Né? E é o que se chama de filosofia social. Né? Então eu acho assim, você não... Nós não temos tradição. Tem até uma americana, ele chama... É um que foi presidente da Aliança para o Progresso. Ele fala que isso tem a ver com religião. Porque a América é predominantemente católica e que o catolicismo vem de uma ideia de que o trabalho é uma punição de Deus por causa do pecado do Adão, de desobediência. Então o cara já vai trabalhar com a sensação de estar sendo punido, ele não sente prazer nenhum com o trabalho. É culpa. Associa trabalho com punição. E quando trabalho é um negócio tão bom que até Deus trabalhou, né? Porte de arma. Eu sou a favor de liberar. Geral. Porque eu acho que a arma, ela consegue nivelar o fraco com o forte. Porque, se você pensar bem, tudo pode ser uma arma. Você pega um pedaço de pau, eu posso estourar a porta, ou posso bater. Se eu usei para bater na cabeça do outro, ela é arma. Eu sou a favor de... Ainda mais quem luta arte marcial, por exemplo, uma caneta faz mais um estrago do que determinada arma. Que é uma forma de nivelar o fraco com o forte. Agora, daí você querer obrigar que o cara compre uma arma, já vai uma distância infinita. E se eu quiser ter uma arma, eu vou poder comprar, mas ninguém vai me obrigar a ter uma arma. Porte, isso, posse, né? E o porte? Uai, eu acho que, mediante certas qualificações, é o que tem sido feito. Se você tem estrutura emocional para ter uma arma, porque uma arma mal usada pode virar contra o dono dela mesmo. Exatamente. Segurança pública. Olha, está acontecendo um fenômeno, isso já é velho. Eles falam que na Inglaterra, eu não conheço lá, nunca fui, mas diz que lá você não vê um soldado, um policial. Mas na hora que você precisa, parece 30. Agora, o que está acontecendo aqui no Brasil, eu não sei se por causa dessa proliferação de escola de direito, qualquer soldadinho hoje é metido a ser juiz. Já vem te prender, antecipando o que pode dar, o que não pode dar. A violência policial é um fato. Parece que em São Paulo estão conseguindo melhorar isso. Mas o que eu acho é o seguinte: tem que haver um preparo, pagar melhor e exigir
certas qualificações que poderão ser adquiridas através de cursos que a própria polícia pode dar. Um controle maior das corregedorias? De modo geral, tem muita corrupção também, que é triste. Era o próximo tema, corrupção. A corrupção é uma desgraça. Porque uma vez eu conversando com o Dr. Mário Ottoboni, para quem não sabe, o Dr. Mário Ottoboni criou esse sistema APAC, mas até o sistema APAC foi corrompido. E de repente, gente que objetivamente não faz jus, consegue através de propina. De repente você tem crime de honra tirando a PAC. Eu fiz um trabalho lá em Timóteo, foi um dos primeiros trabalhos que foi feito com preso. Eu acho que o segredo de recuperação é manter perto de família e trabalho. Se você pedir uma pessoa trabalhar, você está piorando ele. Agora, um dia o Dr. Mário Ottoboni estava falando, Cilino, olha só, eu passei aí em cadeia todos os dias. Cheguei a ter 200 presos lá. Tudo informalmente, porque na época isso não era regulamentado. A filha do preso vai visitar o carcereiro que quer comer. A mulher do preso vai visitar o soldado que quer comer. Para você dar um telefonema, você tem que dar R$50. Eu te fazendo uma conta lá, por exemplo, um banho quente em cadeia, fica em 50 centavos. Por que não põe chuveiro quente? Porque o fato de tirar a liberdade é o objetivo da lei. Se você ler um livro do Michel Foucault, chama Vigiar Comigo, é o seguinte, antigamente eles esquartejavam, ele punia-se na carne. Porque o objetivo da pena é o efeito multiplicador. É aquela pessoa que vê e fala, não posso fazer isso, que vai acontecer comigo mesmo que está acontecendo com aquele. Antes era olho por olho, dente por dente, né? Não é olho por olho, dente por dente. Isso no tempo italiano. E segundo um professor lá de Timóteo, ele fala que ainda foi bom, quando não tinha critério nenhum, ainda era pior. Né? Essa tal lei do Talião, do Código de Hammurabi. Agora veja bem, o Dr. Mário Ottoboni falou, agora imagina você ver um cara que está preso porque furtou 2 quilos de carne. Eu já vi gente presa porque furtou 2 quilos de carne. E aí ele fala, porra, esse cara que está cuidando de mim aqui, olha o que ele está fazendo, é muito pior do que eu fiz. Você esfacela a compreensão da pessoa. Isso é um ambiente fedorento. Eu entreguei chave de cadeia para preso, falei, fica à vontade aí. Agora, se vocês fugirem, eu vou me trancar aí, vocês vão. Eu vou ser encarcerado. Eu não tive uma fuga. 3 anos. Eu acompanho o trabalho do senhor há muitos anos. Agora eu acho assim. E o senhor fez várias boas ações e polêmicas. Porque aqui no Brasil o povo é muito. A lei funciona bem para punir pobre. Procura em cadeia se você vai achar rico. Eu prendi a rico. Prendi muitos. E no fim, e essa promiscuidade com o advogado, o cara chegar dando tapinha, eu nunca aceitei isso. Eu não gostava de receber em meu gabinete. E quando tinha que soltar uma pessoa, eu não esperava o advogado pedir, não.
Aí ficava difícil, eu acho que dificultava eles ganharem dinheiro. O Bolsonaro tem um termo que eu acho interessante, que ele fala o seguinte, né, eu não sou de criar dificuldade para vender facilidade. E eu acho que toda vez que um juiz tenta sair do que está na lei, a casa cai. Drogas, libera ou não? Nem. Eu duvido que lá na China tem drogado lá fazendo ponte. Porque a droga eu não sei não, nunca usei. Mas a impressão que eu tenho é que aquilo te dá uma sensação de bem-estar, mesmo estando tudo ruim. Entendeu, né? Então o mundo está caindo aos pedaços e você está numa boa. Isso aí, eu acho que o que está afundando o Brasil é droga. E até onde eu sei, se chegar num lugarejo, lá em Ferro nós temos vários. Mendonça é cheio de droga hoje. Barraca. Se tiver 5 casas, tem traficante, tem usuário. Ainda mais com a disseminação de drogas baratas. Não, eu não, difícil eu controle não sei, como crack, né? eu não sei se tem droga barata, porque o efeito dela é devastador. Quer dizer, tudo a coisa mais preciosa que a gente tem é a saúde. Se for perder saúde, não é barato, né? No fim, você vai perder a vida. Eu queria agradecer a participação do senhor no nosso programa aqui, Teleopção Brasil, e que o senhor faça as considerações finais. Eu estou feliz de poder ter te dado essa colaboração. Eu acompanho sua vida, acho que você é uma pessoa que vibra, que tem esperança, né? Eu acho que os onde isso é dividido, os que têm esperança e os que não têm esperança. E eu, apesar de ser muito pessimista, mas o meu pessimismo é com o ser humano, porque deveria ter mais gente de bem do que tem. Agora, eu acho assim, toda a história é muito penosa. Todos os países que conseguiram, a gente fala na China, né? A China foi dominada pela Inglaterra, acho que por 2 séculos. Na época eles disseminavam o uso de ópio para facilitar a dominação. O caminho da seda teve um negócio. E tinha um detalhe ainda que eu lembro que o doutor Alcides uma vez me falou que nos bares e nos restaurantes da época da dominação inglesa tinha escrito assim: proibida a entrada de cães e chineses. Né? Então o que acontece? Aquilo ali foi feito com muita dureza. Do mesmo jeito que eu admiro muito a sociedade americana, que é um povo que conseguiu, né? Muita gente associa isso aos puritanos que se rebelaram contra o absolutismo inglês e foram para a América. E é um povo que é rígido. Eles não são... Eu não conheço nenhum país que deu certo e tem muita permissividade. E infelizmente, eu acho que a sociedade é mais importante que o homem, que o indivíduo. E acho que aqui no Brasil é o seguinte: a instituição funciona dependendo de quem está no comando, porque a tendência é deturpar tudo. Agora, esse parto histórico se deu com muito sangue. E
se deu com muito sofrimento. E enquanto nós não dispusermos a tomar uma medida desse nível, esse país não vai melhorar. Então, o senhor acha que a gente, já que o senhor mencionou, no jornalismo, acaba se cedendo porque nós somos perseguidos, o senhor acredita que nós devemos ter esperança? Devemos continuar lutando? Eu acho que esse país, na medida que um 7 de setembro consegue quase 5 milhões de pessoas para a rua, quer dizer, o povo está despertando. Quer dizer, eu acho assim, a gente tem que criar um país que se sustente e não há outra forma a não ser duro. Estamos finalizando mais um programa, agradeço imensamente a participação do senhor. Muito obrigado mesmo. E sigam os nossos canais. Inscreva-se no YouTube e sigam os nossos canais. Muito obrigado. Obrigado.